Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Zeus Academy. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que você consegue configurar o DeltaTrader Zeus para ele calcular volumes de diferentes maneiras, ok? Nós temos uma flexibilidade razoavelmente grande para o cálculo de volumes dentro do DeltaTrader Zeus e eu queria mostrar para vocês como que a gente consegue controlar essa forma de cálculo do volume dentro do robô. Tá? Então, aqui nos parâmetros enumerados ou sequenciados, começados com C, né, de C1 até C5, nós temos basicamente duas coisas. Tá? No parâmetro C1, nós temos a possibilidade de determinar o método de cálculo do volume. Tá? Enquanto que nos parâmetros C2 até C5, nós temos a possibilidade de determinar os volumes propriamente ditos, obedecendo aquele método de cálculo que a gente definiu no parâmetro C1. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza o volume fixo, que é a primeira opção, e eu diria que é a mais utilizada de todas as opções, tá? Pelo menos até que vocês aprendam a utilizar e outras opções de cálculo de volume, mas eu vou explicar para vocês agora. Tá? O primeiro parâmetro de método de cálculo de lote é o chamado volume fixo. O que vem a ser o volume fixo, pessoal? No caso de mercado à vista, o volume fixo corresponde à quantidade de ações ou a quantidade de opções que você esteja comprando, tá? Então, o volume fixo determina as quantidades propriamente ditas, né? Então, se eu quiser, por exemplo, comprar 1000 ações da Petrobras, ou colocar o robô para operar 1000 ações de um ativo de mercado à vista, 1000 ações da Petrobras, o que eu tenho que fazer? Escolher o parâmetro volume fixo, e aqui no parâmetro C2 eu coloco, por exemplo, 1000. Tranquilo? Então, nós temos aqui, pessoal, o volume fixo de 1000 e o próprio robô ele sabe que se for mercado à vista, ele vai fazer a boletada, né, de 1000 ações ou 1000 opções, que quer que seja, que você parametriza aqui nas opções C1 e C2. Ok? Agora, se você estiver operando mercado futuro, esse volume fixo vai corresponder à quantidade de contratos. Por exemplo, em volume fixo e você fazendo operações em mini índice, isso aqui significa o quê, pessoal? Significa um contrato de mini índice. Tá? Ou se você está operando, por exemplo, índice grande, você não consegue operar um contrato de índice grande, tá? Porque o índice grande ele é negociado em múltiplos de 5 contratos. Então, aqui você deveria utilizar como volume fixo a opção 5 para negociar aquele lote de 5 contratos. Tá? Então, de novo, se você está negociando um índice grande e você coloca aqui, por exemplo, 5, ele vai boletar 5 contratos e não 5 lotes. Tá? A pessoa pode ficar eventualmente com medo e achar que o robô vai boletar 25 contratos cheios. Não. Aqui você determina exatamente o volume que você quer que o robô opere. Tá? Então, 5 em índice cheio ou em dólar cheio corresponde a um lote mesmo, ou seja, 5 contratos futuros. Né? 5 contratos de índice grande, 5 contratos de dólar grande, por exemplo. Na eventualidade de você operar Forex, né, pares de moeda, você pode, por exemplo, querer operar aqui 0.1 ou eventualmente 0.01, dependendo de qual é o lote mínimo para aquele ativo de Forex que você está operando. Ok? Então, quando você coloca volume fixo, pessoal, você precisa levar em consideração qual é aquele ativo que você está operando. Tá? Se aquele ativo é um ativo de mercado futuro, se é um ativo de mercado à vista, se é um ativo de Forex, então isso deve ser levado em consideração. Ok? Bem, você só não pode fazer a confusão, né, do tipo de classe de ativo. Né? Se você eventualmente acha que está operando Petrobras e coloca o robô para boletar, por exemplo, no índice futuro e coloca aqui 1000 contratos, você já imaginou o tamanho do estrago que isso daí causa, né, pessoal? Então o robô tem algumas travas internas de segurança, mas você deve tomar todo o cuidado para que esse tipo de erro também não seja cometido pelo próprio usuário. Ok? Bem, a segunda forma de cálculo do volume, pessoal, é o chamado volume financeiro. E percebam
que aqui em volume financeiro está escrito aqui ações. Ou seja, o volume financeiro ele só é válido para o mercado à vista. Tá? E como é que funciona o volume financeiro que só é válido para mercado à vista? Não é válido para índice futuro, dólar futuro, não, tá, pessoal? Se você tentar cometer esse erro, o robô ele vai, né, gerar uma mensagem de erro, ok? E ele vai automaticamente se remover do gráfico e você não vai conseguir fazer a operação. Mas vamos supor que eu queira operar, por exemplo, 10 mil ações de 10 mil reais em ações de Petrobras. A melhor forma de mostrar isso daí é fazendo um backtest e selecionando esse parâmetro aí. Tá? Então vamos lá, aqui no parâmetro C1 eu vou colocar aqui volume financeiro. E eu vou escolher aqui como lote principal 10 mil. Quando eu coloco 10 mil, eu estou dizendo para o robô o seguinte, olha só, o Zeus, toda vez que você for fazer a operação, você vai fazer a operação como se você estivesse utilizando um recurso financeiro de 10 mil reais. Tá? Isso daí é o que a gente chama de volume financeiro. Então, quando você fizer uma operação em Petrobras, vamos escolher a opção aqui, por exemplo, Bovespa, Mercado à Vista, Petrobras. Ok? Quando você fizer uma operação em Petrobras, espero que não dê nenhum erro de inicialização, pior que já deu. Eu acredito que é por conta das distâncias, né? Então, ponto, isso aí, pessoal. Aqui embaixo eu vou só modificar rapidamente aqui para porcentagem, né? Deixa eu evitar aqui realização parcial para ficar mais fácil. Tá? Então, eu quero um take profit de 2% e um stop loss também de 2%. Então, olha só, a gente está falando apenas do volume, tá? Então, vamos esperar uma operação ser gerada. Deixa eu só ver aqui que eu estou fazendo qualquer indicador. Tá? Perdão, pessoal. As operações já estão sendo feitas.